Então nós, como salvista, cara, é bom a gente olhando, estamos na última formação do ano, né? A gente sempre trazer aqueles pontos novamente da nossa vida, para a gente pensar e repensar. Não é questão de cobrar, não é questão de nada, é questão verdadeiramente da gente ter isso à frente, tá? Eu, nesse ano, esse ano foi 25 anos que eu sou salvista, né? E hoje, aproveitando essa coisa da parábola dos talentos, nós temos sempre que ter em mente que é o nosso lugar, a nossa vocação e é onde a gente vive, né? E onde a gente vive é onde a gente crê, mas é onde eu me sinto bem. Nesses 25 anos eu não tive problema nenhum. Imagina, problema nenhum. Foi um mar de rosas, foi algo assim extremamente agradável, nunca tive problema nenhum. É a mesma coisa você chegar para uma pessoa, faz 25 anos que eu sou casado, eu também não tive problema nenhum. 50 anos. Então, não tem problema nenhum. É absurdo, né? Mas o que você se refere? Qual que deve ser o critério? O critério é, eu estou me sentindo bem? Não. O critério é, o meu passe vale mais ou vale menos? Não é esse o critério. O critério é, eu gosto de estar... Também não é, nem eu gosto. Qual que é o critério? E isso, vocês, os diretores espirituais de vocês, é isso que vocês vão pensar. É vontade de Deus aonde eu estou? Esta é a pergunta. A pergunta, se for do querer nosso, gente, a gente não sai de casa. Certo? E não estou falando só para qualquer coisa. A pergunta para nós que somos católicos, cristãos, é: Senhor, aonde quer que eu esteja? E é se prender à vontade de Deus que faz a gente permanecer onde que a gente está. Por isso que isso aparece no filme, e é da história de São Padre Pio de Pietrelcina. Ele, todo dia ele pegava a fórmula da consagração na vida religiosa, dos votos, e ele rezava aquilo. Ele rezava. Então, o princípio, gente, não é querer ou não querer, não é nada disso. É a pergunta, e não é nem para mim, nem para Elisete, nem para ninguém. É para Deus. E como que eu sei que é vocação? Porque a aptidão interna, então tem minha história de vida, e eu vejo minha história de vida que tem traços salvistas. E aí, pela história de vida com traços salvistas, eu vejo, aqui é o meu lugar, porque Deus dá sinal dentro e sinal fora. Deus mostra aqui dentro e mostra na comunidade, apesar de ser do jeito que ela é, com as falhas que ela tem, aqui é o meu lugar. Dá até para cantar isso, né? Então, aqui é o meu lugar. Então, isso é que a gente chama de vocação. Isso que a gente chama de vocação. Tá bem? Tá? Interrompi, desculpa. Sim. Esse traço que vem do fundador, hoje eu falava no Padre Santo, depois com ela. O Padre Santo colocou. Nós temos esse traço de saúde na economia, nas dificuldades também, claro, na alegria, na receptividade, na hospitalidade, claro, todos os positivos, mas esses traços são marcantes. Então, o que eu vou falar aqui hoje, nesses 25 minutos aqui, é os traços do fundador,
mas os traços da própria comunidade e o que caracteriza isso daí, para ficar claro na nossa mente, tá bom? Certo? Para que a gente possa sair cada vez mais fortalecido da nossa decisão. Então pensar o quê? O que é ser salvista e o que é não ser salvista, tá? Então, se a gente se mola nisso, a gente quer saber as características para ficar claro, tá? Primeiro, o carisma do louvor de Deus, eu não vou falar, nós já falamos muitas vezes sobre isso, aqui eu vou pontuar só, tá bom? Então, não, eu só vou pontuar, certo? O carisma do louvor de Deus é viver a partir da vida religiosa. Então, vocês como ordem terceira, é isso daqui. O que vocês vieram fazer aqui? Vocês entraram para uma ordem terceira. Tem a ordem primeira, que é o masculino, a segunda, que é o feminino, e a ordem terceira é os leigos. Vocês querem, como leigos do mundo, viver essa espiritualidade do louvor de Deus. Ponto. Tá? E isso, por isso, tem aspirantado, postulantado, tem noviciado, tem até chegar no compromisso definitivo, e aí vocês se agregam. Então, esse itinerário é para viver esse carisma na vida, ligado ao fundador que teve esse carisma e que viveu com uma comunidade fundadora, que se chama, isso é norma da época da igreja, viu, gente? Tá? A comunidade fundadora é aquela comunidade que viveu junto com o fundador, que viveram esse carisma, e aí, quando ele morre, outras pessoas vão passando a viver esse carisma, que é reconhecido pela igreja, porque foi aprovado pela igreja. Então vocês fizeram a opção, vou ver como eu também, a viver isso, tá? Vocês não têm os votos religiosos, obviamente, mas vão viver a entrega a Deus a partir do louvor de Deus. Tudo bem? Não ter o carisma e não ter a participação nessa espiritualidade, aí começa a coisa de gringolar. Então, o importante é sempre a gente voltar nisso de novo. E eu falo isso não para falar, eu falo para a nossa oração, o nosso pensar, o nosso avaliar e etc. Tá? Outra característica. O que é ser salvista a exemplo do nosso pai fundador, Padre Gilberto, que a característica certa, as características dele, não todas, tá? Então não vai comer como o fundador comia, não precisa fazer isso daí. Isso daí é muito relativo. A gente vai pegar a espiritualidade que tem ali, pontos de espiritualidade que tem ali, tá? Uma das características é católico e carismático, certo? Então existe um substantivo e existe um adjetivo. O substantivo é ser católico, gente. O adjetivo é ser carismático. Então, toda uma espiritualidade carismática, mas ela se agrega em primeiro lugar a ser católico. Não é primeiro ser carismático como substantivo, e eu de vez em quando eu lembro que eu sou católico. Não. Em primeiro lugar, a minha pertença à igreja, é fazer parte dessa igreja, é entender isso, e a espiritualidade carismática, ela se agrega a isso. Há oposição entre uma coisa e outra? Não. Mas a ordem é necessária para que a gente saiba isso. Ficou claro? Tá? Terceiro ponto, isso que eu vou falar que o Padre Gilberto falava, tá bom? Então não fiquem bravos comigo. Pontualidade, responsabilidade e obediência. Se vocês quiserem, vocês podem, tem um blog com parte da Constituição na autobiografia dele, a gente pegou parte da Constituição, está lá isso. Pontualidade, gente, é pontualidade, não precisa ser também uma coisa louca, mas ser pontual, tá? Responsabilidade é aquela coisa de dar resposta à realidade da qual é cumprir aquilo que a gente vive. E obediência não precisa nem falar. Qual que é o contrário? É disciplina, é deixar tudo de qualquer jeito, aquela coisa toda, tá? Então o Padre Gilberto entrou com 12 anos no seminário, né? Então ele viveu todo um processo de educação para viver dentro da igreja.
Então ele tinha muito claro isso dentro dele. Mas não é porque tem isso que perdia a humanidade. Então, ao mesmo tempo que tem essa visão, tem uma visão de humano. Mas a gente precisa zelar por esses pontos. Nós tínhamos o quarto voto que o homem tirou, mas o processo continua, que é a fidelidade ao Papa, né? Então, a fidelidade ao Papa, nós estamos agora em igreja sinodal, mas aprovar isso, aprovar aquilo. Provou? Então, cuidado para não ser católico, gente, de jornal. Católico de notícia voando. Na época do concílio tinha manchete, acabou a confissão. Acabou. Está aí, vai ser 60 anos. Estamos aí. Então, toma cuidado, porque se fala muita coisa e não tem fundamento, tá? Então vamos procurar se informar, e a gente é chamado como salvista, e isso está nas nossas constituições, e para vocês a mesma coisa. Vamos ler instruções, que nem agora que eu fiz no Missal Romana. Vamos compreender o que acontece, vamos ler o que o Papa fala, vamos entender e vamos rezar, principalmente. Vamos rezar pelo Santo Padre, o Papa. Certo? Aqui não acontece, né? Pelo menos eu nunca vi. Mas o que se vê muito em rede social é a gente largando o pau no Papa. Então, isso não cabe, né? É infidelidade ao Papa, isso, né? No nosso caso, especificamente. Né? Sim. Mas o Papa não tem o voto, mas como a gente... Não, mas então, tirou o voto, mas tem espaço na nossa Constituição. Estão aí. Em que o voto foi tirado, mas quando chega quando vai falar de obediência, vai dizer que, e aí eu vou ler o que está escrito aqui, como o número 22 das Constituições, como expressão de filial e especial obediência ao Romano Pontífice, que desejamos cultivar em nosso instituto, todos os membros, inclusive vocês, devem aplicar-se assiduamente à leitura, ao ensino, estudo e prática dos documentos e ditames do Sumo Pontífice, das congregações da Cúria Romana e de toda a tradição da Igreja. Então, para nós isto é sagrado. O contrário, que é, como o Éder disse, festival de ofensa que nós estamos vendo, não leva a lugar nenhum. E é triste, porque eles incentivam ainda, não no caso do Papa, mas da Cúria Diocesana, a contestar. Eu fiz vários vídeos. Conteste o seu bispo, porque... Então, gente, vai entrar num processo desse muito complicado, né? Porque... mas gente, nós, Santa Catarina de Sena, escrevia para o Papa, gente. E o Papa estava em Avignon, e não queria sair de Avignon. Então, reza, fala, Santa Teresa, vamos rezar para o Papa. Quer dizer, esse processo de fidelidade tem que ser não só de boca, mas tem que ser na vida, né? Às vezes não é fácil, mas tem que aprender a ser. Tem que aprender a ser. Agora, qual que é a melhor forma? Vamos estudar. Vamos se aplicar a compreender. Certo? É que nem hoje tem sede vacantista. Não, o Papa Francisco não é Papa. Você deixou de ser católico, já. Aí você falar que a escolha do Papa Francisco foi falsa, a escolha do Papa João Paulo Francisco foi falsa, aí fica complicado a vida, né? Mas esse Papa Francisco sofre. Sofre, por isso a gente tem que rezar por ele, tá? Faz outras coisas também que é bom nem falar, tá? Outra característica de ser salvista, a harmonia entre o antigo e o novo. Isso é uma coisa que era a vontade do fundador, e vocês percebem que nós cultivamos isso. Aquilo que é o antigo e que deve ser preservado e que deve ser cultuado, não como museu, como disse o Papa Francisco, harmonizar com aquilo que é o novo.
Então a própria vivência, a própria convivência, a própria compreensão de igreja, tá? Agora, qual que é o contrário disso? Absolutizar o antigo ou absolutizar o novo? Tudo que é antigo é bom, tudo que é novo não presta, está errado. Tudo que é novo é bom, tudo que é antigo não presta, está errado. Então, essa visão de continuidade, ela tem que ser cuidada no meio de nós. O que tem coisa antiga que permanece, tem coisa antiga que não permanece. Então eu vou estudar para ver aquilo que permanece, certo? Aquilo que permanece. Então eu vou me dedicar a isso, mas eu vou também atualizar isso e ver como isso pode ser vivido nos nossos dias. Então essa harmonia entre o antigo e o novo faz parte do nosso viver. Tudo bem? Tá? Outra coisa, esplendor litúrgico. Então, nossa missa romana, missa, vocês conhecem a liturgia salvista, modo como a gente celebra, é isso aí. Nem liturgicismo, o que é isso? A liturgia é tudo e o resto nada? Não. A liturgia é essencial, a oração da igreja, mas ela não é tudo. E nem laxismo, né? Vão tratar a liturgia, como eu falo sempre, em aula como carne de vaca. Não, eu vou à liturgia, é um lugar sagrado, e eu devo cuidar dela, como algo que a igreja me confiou. E eu estou falando não por mim, como para cada um. Então esse cuidado, mas sem também pensar que só a liturgia basta. Eu tenho que trabalhar a dimensão da palavra e também a ação caritativa. Tá bem? Outra característica nossa, que é bem do Padre Gilberto: carisma alicerçado no humano e tendo como resultado a santificação do ser humano. Então, o modo carismático do Padre Gilberto é um modo muito humano, tranquilo, sabe? É muito eclesial. E isso daí vocês podem aconselhar todos os vídeos do Caimen que tem lá o Padre Gilberto, e de vez em quando dá uma olhada como ele rezava, como ele conduzia, como ele falava, como ele pregava. Tem muita coisa lá, tá? Então de vez em quando é bom visitar, né? E até para a gente ver um modo, mas não é para copiar, né, gente? Cada um tem o seu modo de ser, para copiar, mas verdadeiramente ver que algo no humano, não vê carisma como algo de mágica, tá? Porque o que é o contrário disso? O Padre Gilberto falava de carismáticos, né? Que é um carismatismo hipócrita. Então ergue mão, reza, fala tudo, mas vida mesmo nada, né? Então a marca de quem é batizado no Espírito é a busca da mudança de vida, né? Então ninguém aqui é santo ainda, não estamos no céu ainda, mas a gente mostra que a pessoa quer caminhar, né? Então o carisma tem que mudar a vida dos outros e a ação do Espírito tem que mudar a minha vida. Então, se não muda a vida, tem que começar a questionar que tipo de vivência carismática a gente está tendo, tá? Outra característica: Fraternidade de Jesus Salvador é algo missionário, servos evangelizadores do reino. Então, nós vivemos, não é para nós, e vocês estão aqui para viver para os outros. Tudo que vocês bebem na ordem terceira salvista é para ser servo evangelizador do reino. Não é dois nomes, gente, é uma coisa só. O que vocês vivem como um terciário de um instituto religioso que é missionário, servo de Jesus Salvador, é para lá na paróquia, lá na vivência que vocês estão, lá no grupo de oração que vocês participam, no trabalho de vocês, ser sal da terra e luz do mundo. Vocês bebem, espero que bebam aqui para ser missionário lá, não precisa ir para a África, certo? Você já tem muito terreno de missão.
Então, seja missionário aonde Deus te chamar e seja salvista, servo do reino, que vive nos encontros da ordem terceira, e você vai se entregar lá. Isso é ser ordem terceira salvista. Então, nós nascemos, primeiro nasceu vocês, para depois nascer nós. Nunca nos esqueçamos disso. O Padre Gilberto começou como uma fraternidade na época de leigos. E dessa fraternidade surgiu o desejo de ter paz, e depois surgiu o desejo de ser religioso. Então, não é o contrário, primeiro veio o primeiro ramo. No nosso caso, nasceu primeiro leigos, para depois vir os religiosos. Então, já tinha lá no DNA, esse DNA missionário. Certo? Eu sei que não é novidade para a maioria que está aqui, mas a gente deve sempre relembrar isso, tá? Então vocês estão aqui para ser formados, para conviver, viver junto, para ser melhor lá. Aqui é um apoio para lá. Então aqui é um apoio para vocês serem melhores lá. Eu espero que nós estejamos ajudando vocês a ser melhor cristão e melhor missionário lá. Certo? O que é o contrário disso? Fechamento. Transformar aqui num clubinho. Transformar isso aqui numa seita. Eu não quero ser líder de seita. Transformar isso aqui em algo fechado. Nós vamos salvar o mundo. Nós somos um entre outros. Nós não somos salvador do mundo. Salvador é Jesus Salvador. Ninguém está falando que nós somos servos daquele que salva, mas não somos salvadores. Então, fechamento não. Certo? Então, a gente não é nem melhor nem pior do que outras obras ordem terceira. Tem a ordem terceira do Carmo, a ordem terceira franciscana, tem várias ordens terceiras. Certo? Vocês são uma entre outras. Eles têm as características deles, nós temos as nossas. Então vocês podem conversar com eles, falar com eles, como comunidade de vida também, como comunidade de aliança também, tá? Mas pensar que aqui é uma seita, não. Fechamento, não. Tá? Nós existimos para fora, tá? Sentimentalismo, intimismo espiritual, aquela coisa de eu venho aqui só para beber, vai ficar bêbado. Você bebe para ser cano. Cano. Você bebe aqui para ser cano para levar lá. Você bebe aqui conhecimento para levar lá. Você bebe graça aqui para levar lá. É assim que funciona. E não para ficar fechado dentro de si mesmo. Para você ser condutor. Santa Teresa de Jesus tinha uma frase: eu oro não para sentir consolação, mas para servir melhor. Então a gente vem aqui, reza, conversa, convive, partilha para servir melhor. Mesmo se for só a família, ótimo, que sirva melhor. Certo? Tá? O Padre Gilberto tem uma frase assim também, se não me engano, eu preciso dizer que só Deus basta. Eu não procuro o Senhor para obter consolações, mas para amá-lo. É isso aí. É dentro da tradição, né? Outra coisa, ninguém está aqui para cultuar a si mesmo, né? Autopromoção. E o pior de tudo, transformar a fé em ideologia, porque aí acaba com a vida, né? Tá? Outra característica, convivência, e a última, convivência comunitária e fraterna, a serviço da missão e do crescimento humano. A encrenca que nós somos uns com os outros faz parte do plano de Deus. Jesus sabia ou não sabia quem era Judas? Sabia. Por que ele não mandou ele embora?
Quando em João 6, Jesus virou e fala, vocês querem ir embora também? Por que Judas não foi? Judas ajudou a crescer os outros apóstolos? Sim. Tanto que João, no evangelho dele, vai chamar ele era ladrão, porque ele roubava a bolsa comum, por isso ele tomou a decisão de falar que deveria usar o dinheiro que usou de perfume para Jesus para dar aos pobres. E ali tira toda uma teologia, sabe, que estava preparando Jesus para o fim. Então, eu não estou chamando ninguém de Judas aqui, pelo amor de Deus, né? Já fui chamado assim na vida, eu não quero chamar ninguém. Mas a convivência, ela faz parte. Essa convivência faz a gente crescer como ser humano. Hoje a gente vive num mundo de pessoas isoladas, de pessoas que vivem pré-destruídas. Eu já falei isso várias vezes, vou falar de novo. 80% vivendo só. E a gente é chamado a sair de si mesmo, mesmo se dói, gente. A vida é assim, tá? Então, o que é o contrário, não salvista aí na vivência? Fechamento ao outro, puritanismo nas relações. Então, tem que ter um pouco de tolerância também. A gente sabe, todo mundo erra, aquela coisa toda. Desrespeito, né, gente? O respeito comum, né? Pelo amor de Deus, né? É algo básico em qualquer relacionamento humano, né? Quando dentro do casamento o respeito vai embora, começa o casamento a acabar. Isso daí é óbvio, né? Fugir da convivência, usar da vida comunitária a serviço do próprio egoísmo, né? Então a gente trabalhar que vida comunitária para a gente crescer, e eu mesmo sendo um estrepe na vida do outro, eu ajudo o outro a crescer. Tá bem? Então terminamos aqui e vamos rezar.